Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 10 do curso de aprendizado de máquina. Nessa aula nós vamos falar ainda do LDA, do análise discriminante linear, só que dessa vez nós vamos usar a LDA como um redutor de dimensionalidade, né? E não mais como um classificador, como a gente viu na nossa aula número 8. O uso do LDA aqui nessa aula vai ser muito parecido com o uso do PCA que a gente viu na aula número 10. Então, vejam que são coisas aí combinadas, né? Então, se alguém não viu alguma dessas aulas, precisa voltar na aula número 8, voltar na aula número 9, porque aí a gente vai conseguir entender o que está acontecendo nessa aula número 10 aqui. Tá? Então, só lembrando, né, o PCA, né, é um método para fazer redução de dimensionalidade dos meus dados. Nessa figurinha aqui a gente tem os dados distribuídos em 3 dimensões, né, o GN1, GN2, GN3. Eu vou fazer uma combinação linear desses 3 genes de alguma forma, e o resultado disso vai ser, na verdade, uma rotação desses dados, né, onde eu vou maximizar a variância na primeira componente. Em fazendo essa rotação, eu posso simplesmente descartar uma das componentes principais, sobrando só 2. Né? Veja que aqui eu não estou descartando o GN1, não estou descartando o GN2 e também não estou descartando o GN3. Agora, cada um desses pontos aqui, na verdade, é uma combinação linear dessas 3 informações originais, né? Supondo que eu não tenha variabilidade na minha terceira componente principal, eu posso descartar ela mantendo apenas 2 componentes, e assim eu tenho uma redução de dimensionalidade dos meus dados. Aqui a minha dimensionalidade era de 3, né? 3 dimensões, 3 características, e aqui passa a ser de 2 características. 2 características, mas cada característica, na verdade, é uma combinação das 3 originais. Ok, mas isso tudo está explicado lá na aula número 9. Ok? Então, a gente tem o quê? A gente tem que, se eu tinha P variáveis originais, agora eu aproximo meus dados com K componentes. Né? Então, eu tinha 3, agora eu vou fazer uma aproximação usando apenas 2. Ou eu tinha 20, vou fazer uma aproximação usando apenas 10. Enfim, o fato é que eu não tenho toda a variabilidade original dos meus dados. Isso pode ser ruim em determinados casos. Nem sempre o PCA é um método bom. Né? Não é um método aplica, funciona. Ele é um método que existe, ele pode ser bom para os seus dados, ou não. Tá? Mas, só recapitulando, né? Então, para calcular o PCA, uma das formas de calcular o PCA, tem várias formas, né? Você centraliza os dados, calcula a matriz de covariância, dessa matriz de covariância você calcula os autovetores e autovalores, desses autovalores e autovetores, lembrando que os autovalores e os autovetores representam aqui as nossas componentes principais, ok? Representam a direção dessas componentes, né? Você vai pegar os M autovetores com os maiores autovalores e vai fazer uma transformação dos dados originais usando esses M autovetores que você quis manter. Então, no caso dessa figurinha aqui atrás, eu peguei os 2 primeiros autovetores, né? Apliquei uma transformação em cima dos dados originais e aí eu tenho os dados transformados. Tá? Depois a gente vai ver isso com mais detalhes em código. E aí você tem uma transformação, que aqui era 2D, e aqui agora, nesse caso dessa figurinha, virou unidimensional. Ok? Esse é o caminho do PCA. Tá? Esse é o caminho do PCA. Porém, o PCA, ele pode, como eu comentei para vocês, ele pode piorar os resultados de um determinado classificador. Nem sempre você aplicar
uma redução de dimensionalidade via PCA é bom. Acho que esse é o ponto mais importante dessa aula. Em alguns casos, a gente pode ter aí resultados piores, né? Então, imaginando aqui, né, aqui tem uma suposição. Então, imaginando que a gente tem a característica x1 e x2. Então, x1 e x2. Imaginando que essas características têm uma correlação de 0,5. Então, deixa eu até desenhar diferente que eu vou precisar. E que elas estão alinhadas em x, estão escaladas e retirada a média. Então, eu posso ter, por exemplo, bolinhas correlacionadas com xzinhos correlacionados aqui. Percebam que as características são correlacionadas. Deixa eu até fazer diferente. Perceba que as características são correlacionadas. Ok. E se eu olhar para esses dados aqui, o que eu vou perceber? Eu vou perceber que a maior variância dos meus dados está nesse eixo aqui, né? Mais ou menos nesse eixo, e a segunda maior variância nesse eixo aqui. Então, se eu projetar esses dados, imaginando que eu tenho esses dados aqui, o que acontece se eu projetar esses dados nesta linha azul? Acontece uma mistura. X, bolinha, X, bolinha. Então, todos os dados projetados nessa linha azul vão acabar se misturando. O que é ruim, porque se vocês perceberem, a classificação aqui é bem simples. Se a minha característica x2 aqui, né, que é o meu y, meu x2, for negativa, ela é classe X. Se for positiva, é classe bolinha, né? Então, eu não fazer PCA aqui é até interessante, porque a classificação ela é me dada diretamente, simplesmente pelo sinal de uma das variáveis. Se eu faço PCA, eu misturo todo mundo. Tá? Então, esse que é o caso. Acho que tem mais exemplos aqui. Então, aqui, por exemplo, aqui é um caso onde o PCA ajuda. Por que ajuda? Porque se eu tenho x1 e tenho x2 e faço PCA, aonde que está o eixo de maior variância? Então, o eixo de maior variância é esse aqui, ó. Ok? É onde meus dados variam mais. Eles variam muito mais no x1 aqui do que no x2. Se eu projetar todo mundo, se eu fizer uma projeção em 1D, vai ficar um monte de bolinha aqui. E vai ficar um monte de bolinha vermelha aqui. Ok? Eu diminuí a dimensão, que era de 2, para uma dimensão apenas. E ainda assim eu consigo fazer um classificador muito simples, dizendo que se for menor que tanto é classe vermelha, se for maior que tanto é classe azul. Agora, nesse exemplo aqui do lado, mesma coisa. Qual é o eixo de maior variância? Continua sendo esse eixo aqui, esse aqui é o de menor variância. Se eu projetar isso aqui usando PCA, eu vou projetar todo mundo misturado aqui. Certo? Deixa eu até desenhar, deixa eu até pegar azulzinho e vermelhinho. Então, vou projetar, né? Projetando todo mundo aqui embaixo, eu vou acabar misturando todo mundo. Ok? Essa aqui é o interessante. Então, nesse caso aqui, como é que eu faço um classificador aqui? Não faço, porque eu acabei de misturar todo mundo. Sendo que o classificador, nesse caso, era muito simples, né? Se x2 for maior que 0, classe azul. Se x2 for menor que 0, classe vermelha. Quando eu misturei todo mundo, fazendo uma redução de dimensionalidade via PCA, eu acabei misturando os dados. Então, nesse caso, o PCA machuca, né? Ele estraga os meus dados. Então, tem que tomar bastante cuidado. Tá? Não é todo tipo de dado, não é em toda a base de dados
que o PCA vai ajudar nos seus resultados. Outra coisa que acontece muito é que a gente tem que considerar que o PCA é uma transformação linear. Então, ele vai machucar os dados quando meus dados tiverem uma dependência não linear. Então, nesse caso aqui, a dependência não linear, né, dessas imagens. Se eu faço PCA em cima dessas imagens, eu tenho este resultado aqui. Eu mais atrapalhei do que ajudei. Ok? E aí a gente tem uma outra gama de técnicas, que não é o PCA, né, que são as técnicas não lineares aí de redução da dimensionalidade, que vai me mapear o conjunto de As nesse tipo de situação aqui, que aparentemente está muito mais condizente, né? Porque aqui está demonstrando a rotação dos meus dados, da rotação das minhas letras A, e aqui nesse eixo o tamanho das letras, ok? Mas a gente vai falar sobre isso quando a gente chegar lá na frente, quando a gente falar especificamente sobre métodos de redução de dimensionalidade. Eu introduzi o PCA de forma um pouco precipitada nesse curso, justamente porque ele tem uma correlação extremamente forte com o LDA, que a gente vinha vendo, né? Gaussiana, LDA, classificador de vizinho mais próximo, do centroide mais próximo e etc. Então a gente vai revisitar o PCA, a gente vai revisitar o LDA e a gente vai revisitar outros métodos de redução de dimensionalidade não linear, ou de representação desses dados, né? Porque o que o PCA está fazendo, na verdade, é uma representação desses dados em outro espaço, ok? Então, resumidamente, né? O PCA pode piorar os dados do classificador, porque o PCA tem como premissa extrair os eixos aonde, ou girar o meu conjunto de dados no eixo onde eu tenha maior variabilidade. É isso que o PCA faz. Eu não tenho garantia de que esse novo eixo, né? Então eu giro meus dados, eu não tenho garantia de que esse novo eixo vai ser consistente com as características de discriminação. Ok? E aí a gente chega no LDA, que é vamos dizer assim, um concorrente do PCA. Porque o LDA faz basicamente uma coisa muito parecida com o PCA. Ambos fazem uma transformação linear e ambos podem ser usados em redução de dimensionalidade. Espera aí, professor, nas aulas a gente estava vendo o LDA no contexto de classificação. Sim, mas se vocês virem no Scikit, vocês vão ver uma seção do Scikit toda dedicada à redução de dimensionalidade. E um dos métodos que vocês vão ver aqui, ó, PCA. Mas, se vocês voltarem lá para a classificação e olharem lá nas análises discriminante quadrática e linear, existe uma subseção dita que diz o seguinte: formulação matemática para o LDA, para que eu use esse LDA que a gente aprendeu lá na aula 8 para fazer redução de dimensionalidade. Olha só que legal. Inclusive o LDA, ele tem a função transform, que é a mesma do PCA. Vou ver se é esse aqui. Isso, o LDA ele tem uma função transform. Então, vejam, se a gente abre o LDA aqui, né, o classificador linear, o objeto LDA, e a gente olha para os métodos, eu tenho fit e predict, que são
naturais do meu classificador. Ok? A gente viu classificadores aí, KNN com fit predict, centroid mais próximo com fit predict, Bayes com fit predict, LDA com fit predict, mas eu tenho também aqui o transform. Eu vou usar então esse transform por quê? Porque eu tenho uma formulação matemática muito parecida com LDA, muito parecida não, é o LDA, que vai fazer uma transformação desses meus dados. Acho que isso vai ficar mais claro depois que eu mostrar o exemplo para vocês, ok? Mas o que eu quero dizer com isso? É o mesmo LDA, ele vem do mesmo conceito de calcular a distância Mahalanobis, ou seja ela qual for, em cima de probabilidades a priori, a posteriori e tudo mais. É o mesmo conceito aqui por trás, só que usando esse conceito agora não para fazer classificação, mas para fazer redução de dimensionalidade, assim como o PCA faz. Ok? Então, o PCA a gente pode descrever ele como não supervisionado, porque no PCA, vocês devem ter percebido, a gente não usa o rótulo da minha amostra para fazer PCA. Então, ele ignora os labels da classe. E o PCA, ele maximiza a variância no dataset. Então, eu estou fazendo uma rotação dos meus dados de forma que aquele eixo, o primeiro eixo rotado, né, a primeira componente principal, seja a componente com maior variância. É isso que o PCA faz. O LDA já é vamos dizer assim, um concorrente do LDA, do PCA, supervisionado. O PCA não se importa com os labels, o LDA se importa com os labels. E o LDA vai maximizar a separação entre classes. Olha só a diferença aqui, gente, isso é muito importante. PCA maximiza a variância, LDA maximiza a separação entre classes. Ok? Isso falando do LDA para redução de dimensionalidade, não tem nada a ver com o LDA classificador. Ok? Então, basicamente, de novo, repetindo, né? PCA maximiza a variância, então eu vou achar o componente com a maior variância e rotacionar isso aqui. E o LDA maximiza a separação entre classes. Ok? Então, enquanto o PCA faria esta projeção aqui, né, projetaria todo mundo aqui, porque a maior variância talvez esteja aqui, o LDA vai fazer uma projeção desse tipo aqui, onde eu maximizo a separação das duas classes. Beleza? Aqui tem um outro exemplo, considerando as bolinhas verdes e triângulos vermelhos. A maior variância está aqui, então o PCA iria projetar todos os pontos nesse eixo de maior variância. Okay? Já o LDA vai projetar os pontos de forma a maximizar, ou seja, aumentar essa distância entre as classes. Então, o LDA vai fazer esta projeção aqui. Ok? Representando o mesmo problema, né? Tenho dois grupos, os classe 1 e classe 2. O PCA faria a projeção nesse eixo, gerando esse tipo de distribuição. E o LDA faria a projeção nesse eixo, gerando esse tipo de distribuição para as duas classes. Claramente dá para ver que a projeção do LDA é muito mais fácil de ser classificada, né? Porque bastaria fazer um if aqui no meio. Aqui eu acabo prejudicando, inclusive, meus dados. Não é sempre que isso acontece, ok, gente? Mas
Normalmente o LDA dá um resultadozinho melhor que o PCA. Normalmente, não sempre, por N motivos. Okay? Aqui mais um exemplo, nessa nuvem de pontos aqui, né, nesses dados, classe azul e vermelha, o PCA teria esta projeção, então eu teria uma certa mistura das minhas gaussianas das classes, enquanto que o LDA teria esta projeção, as gaussianas das classes estariam bem separadas aqui, né? Tá? Então são várias figurinhas aí para a gente entender a diferença do LDA e do PCA quando usados para redução de dimensionalidade. Vamos sumarizar o LDA em 5 etapas e vocês vão ver que muitas delas vocês já conhecem. Então, computar a média, o vetor de médias para diferentes classes. Olha só, para diferentes classes. Então, eu preciso dos meus rótulos Y. Ok? O LDA não precisa, no PCA eu não precisava do Y, agora eu preciso, porque eu tenho que saber a média para cada uma das classes. Ok? Então, vetor de médias para cada classe. Computar as matrizes scatter, a matriz entre classes e dentro da classe. Esses dois passos aqui são bastante importantes. E computar os autovelores e correspondentes autovetores das matrizes scatter. Olha só que legal. Ok? O PCA, ele calcula os autovetores e autovalores dos dados, do meu X. O LDA vai calcular os autovetores e autovalores dessas duas matrizes, da multiplicação aí dessas duas matrizes scatter de entre classe e between classes. O passo 4, ordenar os autovetores em ordem decrescente, considerando seus correspondentes autovalores. Usar os autovetores para transformar os dados. Então, o passo 4, o passo 5 e o 5.1 são exatamente um PCA. O passo 3 também é um PCA. Né? Então, na verdade, o passo 3, 4, 5 são idênticos ao PCA. A única diferença é que, em vez de calcular autovetores e autovalores no X, eu calculo em cima dessas matrizes scatter. O que muda aqui para o LDA e para o PCA é o passo 1 e 2 do algoritmo. Então vamos ver, né, o que é o passo 1 e 2. Calcular o vetor de médias, isso aqui é trivial, né, para cada classe, então bem trivial. Então o passo 2 é um pouco mais complicadinho, que é calcular as matrizes scatter. E aí vamos explicar para vocês o que são as matrizes scatter. Primeiro, eu sempre vou ter uma matriz de dispersão total, tá? Que é chamada aqui Total Scatter Matrix. E ela é definida pelo quê? Por cada um dos vetores FI menos uma média geral. Ok? Se eu usar a figurinha que eu tenho aqui na frente, eu tenho uma média geral, ok? Que é o centro de massa desses pontos. Aqui eu tenho 3 classes, né? Azul, a cinza e a amarela. Tem uma média total, né? A média total. Se eu calcular o que seria a dispersão total, né? O quanto os meus pontos estão dispersos em relação à média dos meus dados. Eu vou calcular a distância disso para cá, disso para cá. Opa, aqui. Vou calcular a distância de todo mundo para a média total. Ok? Isso, meus senhores, é a matriz de dispersão total. Cada um dos vetores, que aqui eu chamo de vetor FI, não, eu vou ter que mudar esses slides, colocar XI, eu gosto mais do XI, menos a média, e vocês sabem que isso aqui é a fórmula, né, ou a formulazinha da distância euclidiana na forma vetorial. Certo? E aí também tem que calcular a dispersão para cada classe
Como assim, professor? Olha só, agora é a distância euclidiana entre o vetor e a média da classe I. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a média para cada classe. E aí eu vou calcular a dispersão. Dispersão da classe 1. Aqui. Distâncias dos pontos azuis para a média dos azuis. Distância dos pontos cinza para a média dos cinzas. Distância dos pontos vermelhos, soma das distâncias dos pontos vermelhos para a média dos pontos vermelhos. Amarelo, desculpa, troquei as cores. E eu tenho aí uma matriz de dispersão para cada classe I. Beleza? Então, a matriz de dispersão intraclasse é simplesmente eu somar as três matrizes de dispersão, porque eu tenho uma matriz S1, S2 e S3. Então, eu calculo S1, S2 e S3, dado pela distância do vetor para a média da classe, e somo as três matrizes. Aí eu tenho meu S intra. Beleza? Então, bem facinho de calcular o S intra. E o S inter, que é o intraclasses, é dada pela distância das médias de cada uma das classes para a média total. Então, a dispersão aqui, agora, então a dispersão ao S inter, ela é calculada pela distância entre as médias para a média total. Beleza? Tranquilaço, né? Então eu vou ter o S inter e o S intra, e aí eu multiplico essas duas matrizes e uso isso para fazer um PCA. Então, em vez de fazer o PCA em cima dos dados, eu faço o PCA em cima do resultado da multiplicação dessas duas matrizes. Beleza? Tranquilaço. Né? Algumas propriedades interessantes. Se eu somar o S intra com o S inter, eu tenho o S, que é a matriz de dispersão total que eu falei para vocês, que é o quê? A distância de todo mundo para a média. Então, se eu somar o S intra, que é a dispersão local, com o S inter, que é a dispersão das médias para a média geral, eu tenho a dispersão total, que é a dispersão de todos os pontos para a média geral. Bem bacana essa propriedade, tá? Então, a gente pode usar aí para conferir se está certo. Eu também tenho que o traço, né, do S intra mais o traço do S inter é igual ao traço do S, mas vou deixar para vocês pensarem aí. Traço é uma propriedade, né, da matriz lá de álgebra linear. Vamos a um exemplo numérico aqui para a gente entender. Então vamos considerar o seguinte exemplo. Eu tenho 7 amostras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 3 classes, rótulos, esse aqui seria o meu Y, né? A classe 1 com 3 objetos, então 1, 2, 3 da classe 1, 1 da classe 2 e 1, 2, 3 objetos da classe 3. E duas características, que é feature 1 e feature 2, essas duas características são meu X. Tranquilo, né, gente? Aí, então eu vou simplificando, né? Eu vou pegar esses dois caras aqui, jogar num vetor, bem tranquilo. Vou calcular a média. Então, a média da primeira coluna dá 5, média da segunda coluna dá 22. Bem tranquilo. Aqui é cada um dos vetores, né? Então, meu x1, x2, aqui tá como F, mas já falei para vocês que eu não gosto dessa letra. Então, 9 e 33, o x2 é 5 e 21. Bem tranquilo, né? Só abrindo aqui. E aí eu vou calcular, lembrem do algoritmo, calcular as médias para as classes, das diferentes classes. Então, tem que calcular a média de cada classe também. Então, a média da classe 1, quem que é da classe 1?
este e este. 2, 9, 1, 5, 1, 2. E, obviamente, a segunda feature. Média da coluna 1.8, média da coluna 12. Classe 2, só tem a média, ele próprio. Classe 3, tenho 3 amostras, média 9, média 32. Tranquilo, uma média para cada classe. E aí eu vou jogar na formulazinha. Primeiro vamos calcular a matriz de dispersão total. Okay. Lembrando, matriz de dispersão total, todos os pontos, distância de todos os pontos para média. Ok? Então, distância, formulação de distância em notação vetorial, de cada um dos pontos FI para a média geral. O que me dá, então, média menos, então é o ponto FI, que é o primeiro, 9, 2 e 33, menos a média geral, 5 e 22, ok? Vezes esse cara aqui transposto, né? A mesma coisa transposto. Então eu fiz para o F1, F2, F3 e F4, somei tudo o resultado, vai dar isso aqui. Então isso aqui é o meu S. Beleza? É a matriz de dispersão total. Mas não é esse S que a gente vai usar. Esse aqui a gente só vai usar para conferir se o resultado está certo. O que a gente vai usar é o S intra e o S inter. Vamos calcular o intra. Para calcular o intra, eu tenho que calcular a matriz de dispersão de cada uma das classes. Então, S1, S2, então S1, S2 e o S3. É difícil de escrever com o mouse, tá, gente? Me perdoe. Então, S1 é o vetorzinho menos a média da classe. Então, é o 2, 9 e a média da classe, que é 1.8 e 12. Aqui, ó, 1.8 e 12. Então, 2, 9 e 12, 1.8 e 12. 2, 9 e 12, 1.8 e 12. Como na classe 1 são 3 exemplos, 1, 2, 3, então, uma somatória, 2 somatórias, 3 somatórias, matriz da classe 1. Ok? Classe 2, mesma coisa. Como a classe 2 só tem um exemplo, então é 1 menos ele mesmo, é aquele vetor menos a média, que é ele mesmo, né? Por que ele mesmo? Tá aqui, né? O vetor e a média, como só tem um, a média é ele mesmo. Distância euclidiana do ponto para ele mesmo, 0. Matriz de dispersão, 0. Ok? Então, esse é o S2. E o S3, lembrando, o S3 eu tenho 3 amostras. Então, são 1 cálculo, 2 cálculos, 3 cálculos. Matriz de dispersão. Eu somando as 3 matrizes de dispersão, eu tenho o meu S intra calculado. Lindo, maravilhoso. Aí, para calcular o S inter, pega as médias e diminui da média total. Então, as médias são, só para lembrar, 1, 8, 12, 5, 3, 21, 9, 32. 1, 8, 12, 5, 3, 21, 9, 32. Da média total, que é sempre, obviamente, 5, 22. 5, 22. Ok? Fazendo o cálculozinho, essa aqui é a matriz de dispersão S inter. Se a gente somar o S inter com o S intra, dá exatamente igual ao S. Quanto que deu S? 220, 628, 220, 628. Se a gente calcular o traço, são a mesma coisa. Ok? Então, a gente fez todo o cálculozinho e ainda provou que o cálculozinho estava correto. Tá? Calcular o S é interessante porque a gente consegue, pelo menos, provar que está correto o nosso cálculo. Beleza? Então, muito simples de conseguir aqui as matrizes de dispersão intraclasse e entre classes. Né? Intraclasse, porque é dentro da classe. Entre classes é porque é entre média da classe e média total. Beleza?
Então, essas matrizes, na verdade, elas são importantes porque elas têm outros usos dentro de aprendizado de máquina, não só aqui no LDA. Tá? Então, mais para frente a gente vai ver outros usos dessas matrizes. Se a gente aplicar, então só a título de comparação, né? O que você faria? Você pegaria essa matriz S inter, multiplica por essa matriz aqui e faz o PCA em cima disso. Em vez de fazer o PCA em cima da matriz de correlação, né, o PCA original é em cima o quê? Da matriz de covariância. O PCA via LDA, o LDA, né, é em cima da matriz scatter e não da matriz de covariância. Ok? Então essa que é a diferença. Então, isso aqui eu vou mostrar um código para vocês na próxima aula, mas aqui é o PCA no íris, dá esse resultado, e aqui é o LDA no íris, dá esse resultado. E aí fica a pergunta, qual dos dois é melhor? Ok? Amanhã a gente vai ver isso aí, amanhã não, na próxima aula a gente vai ver isso aí em forma de código e vamos tentar aferir qual dos dois é melhor. Embora pareça intuitivo, pareça que o LDA é sempre superior ao PCA, isso nem sempre é o caso, tá, gente? Então tem que tomar cuidado. Às vezes o PCA é melhor, às vezes o LDA é melhor, às vezes os dois são horríveis, às vezes os dois são ótimos. Depende, de novo, dos seus dados, depende do problema. Tá? Em classificação de imagem, normalmente o PCA tende a ser melhor que o LDA, por incrível que pareça, se o número de classes for relativamente pequeno. Na prática, você acaba usando os dois combinados, né? Ou acaba testando os dois, ou usa um PCA para fazer uma redução e depois usa um LDA para fazer classificação, tá? Então, tem muitas formas de fazer isso aí. Um bom artigo para vocês lerem é este aqui, ó, PCA versus LDA. Resumindo, então, PCA é um método não supervisionado. Ele maximiza a variância dos meus dados originais. E pode ser usado aí para reduzir o número de características. Já o LDA, ele é supervisionado porque ele precisa usar os labels. Quando que eles usam os labels? Porque para fazer essas médias aqui, eu preciso saber para que classe pertence. Certo? Então, inevitavelmente, eu tenho que usar o label. Então, o PCA é não supervisionado, o LDA a gente pode dizer que ele é supervisionado. Enquanto o PCA maximiza a variância, o LDA maximiza a distância entre classes e minimiza a distância dentro da classe. Então, um exemplo de uso, né, é o PCA para reduzir o número de características, isso seria interessante usar o PCA. Agora, se eu quero separar as classes em homem e mulher, a ideia seria mais usar um LDA, porque justamente ele leva em consideração as classes. Ok? Aqui é um trickzinho, né? Se você tiver autovalores com uma magnitude similar, vai significar que você já está num bom espaço de características, tá? Você pode imaginar que as características, todas elas são de alguma forma representativas. Já se você tiver um alto valor muito grande em alguma das características e as outras forem pequenas, dá a entender, isso não é sempre verdade, dá a entender que essa característica é mais significativa que a outra. Nem sempre isso é verdade, porque a gente está falando aqui de relações lineares. Né? Uma relação não linear que, no fim das contas, acontece na maioria dos problemas, isso acaba sendo não tão verdadeiro. Ok? Então, muito obrigado e até a próxima aula.